Gente, olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís e estou aqui para falar um pouco sobre aquilo que nos move, aquilo que dá sentido à nossa vida, que nada mais é do que Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Nós estamos aqui também com o presbítero Isaías e ele vai nos responder algumas perguntinhas que está latejando no meu coração e a gente precisa ouvir dele. Presbítero Isaías, tudo bem? Tudo bem? Paz do Senhor a todos. Obrigado pelo convite. E a gente está aqui para esclarecer alguma coisa, né? Sobre a Bíblia. E a primeira pergunta para ele é: qual a proposta do Evangelho? Quando você ouve assim, Cristo morreu na cruz, vem para Jesus, Ele te ama, aceite a Ele. O que está querendo dizer com essas perguntas? Qual a proposta do Evangelho? Bem, a proposta do Evangelho é uma mudança de vida, é uma transformação. Mais que transformação, uma transformação de caráter, uma mudança de vida que você tem que ter, ser mais direito, ser honesto, ser justo. Isso é mudança, isso é o Evangelho, né? E como diz a Bíblia, Jesus diz: quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Então, se você quer um evangelho fácil, tranquilo, todo light, esse não é o evangelho que a Bíblia ensina. O evangelho que a Bíblia ensina é você morrer para o mundo e viver para Cristo. Você morrer e viver em Cristo, esse é o verdadeiro evangelho. Mas como que se dá essa morte, essa mudança? Como que ela acontece? Jesus disse assim, certa vez Jesus chegou a perguntar, e Nicodemos perguntou: mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, e fez uma pergunta a Jesus. E qual era a pergunta que ele fez a Jesus? Como era necessário para o homem ser salvo? Ele falou: tem que nascer da água e do Espírito. E Nicodemos perguntou: mas como é nascer da água e do Espírito? Porventura eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: não, você tem que nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água? É nascer em Cristo, porque Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida. E nascer do Espírito é você ser conduzido pelo Espírito de Deus. Isso é nascer do Espírito. É nascer da água e do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Temos outra pergunta, muito importante para esse tempo. Porque a gente vê muita gente falando assim, a geração passada adorava mais, a geração passada era mais fervorosa, a geração passada era cheia da presença. Eu gostaria de te perguntar, o que a geração passada tinha que esta geração não tem ou precisa ter? A geração passada, sou de um tempo passado também, né? Eu nasci no Evangelho, no lar cristão, então eu conheço esse passado. A geração passada tinha muito temor, né? Antigamente, quando a gente via falar assim: venha para a igreja, venha ser crente para se escapar do inferno e para ir para o céu. Hoje em dia, as pessoas fazem o convite para ir para a igreja, mas é para ter uma mudança de vida no sentido de financeiro. Venha ser crente para Deus te abençoar. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é você ser crente para servir a Jesus e ter uma morada eterna com Ele. E não para você ter uma vida boa financeira, saúde, próspero. Esse não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele que você negue a si mesmo e sirva a Deus, e sirva a Jesus. Então, o que essa geração precisa é de mais temor. Essa geração precisa de mais temor. Essa geração de hoje não tem, a gente vê que não tem muito temor. Fala que tem amor, mas amor sem temor não funciona. Tem que ter as duas coisas junto. Glória a Deus. Vamos lá, mais uma pergunta. Ligada a esta também. O que essa geração tem
que a passada não tinha ou precisa ter? O que a passada não tinha, que essa geração tem? Bem, a geração passada não tinha muito conhecimento, né? Não tinha muita teologia, que hoje essa geração tem. Porém, a geração passada tinha muito temor, então funcionava mais, era mais funcional, porque essa geração de hoje parece que não tem muito temor a Deus, né? Então é como voltar ao primeiro amor. Então é o que Deus falou lá nas cartas, né? Que foi endereçado às igrejas da Ásia. Então você tem que voltar ao primeiro amor. Claro que você tem que ter conhecimento, mas você tem também que ter temor, porque conhecimento sem temor também não funciona, entendeu? Você tem que ter conhecimento, mas praticar aquilo que você conhece. Glória a Deus.